Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de desglamorizar a vida do migrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e Spotify. Falei até inglês agora. Ele fala, ele explica inglês. Spreek Deutsch. Pessoal, quero lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, né? Estamos crescendo lá no YouTube, graças a Deus. Porém, precisamos que você compartilhe no grupo da família para aumentar ainda mais, né, o nosso canal. Temos mais de 140 episódios publicados. Verdade. Toda quarta-feira, desde que a gente teve essa ideia brilhante de fazer o podcast, nunca pulamos uma quarta-feira. Faça dia, faça sol. Lembrando que chuva. quando a gente começou o podcast, não tinha essa estrutura, né? Não tinha esses microfones aqui, câmeras e... A extorsão aos convidados, né? Que faz isso, claro. né? Quando o convidado vem aqui falar alguma coisa, a gente grava uns cortes que eles não gostam e depois a gente pede dinheiro. Brincadeira, né? Então, pessoal, lembrando você que uma vez que você fizer a cidadania italiana e que você vier viver aqui na Itália, vai precisar desenrolar vários papéis essenciais para a vida aqui na Itália. Inclusive, te dão vários bônus, vários direitos aqui da família italiana. Então, a gente indica a Larissa Ignoato. Ela faz tudo isso para você, deixando o que a Itália tem de melhor para você, que é o dia a dia, e deixando toda a parte burocrática para que ela faça por você, desde documentos brasileiros ou italianos. Então, chama a Larissa, que a Larissa resolve. E outra patrocinadora do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa, e dando ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entrar com um requerimento, esperar mais ou menos aí uns 2 anos e já vai sair com o passaporte rosso na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Corta a fila nos aeroportos também, né? É bonito de ver, né? É bonito. E chegando no Brasil, tira fora o azulzinho e corta a fila também. Porque os gringos ficam tudo na fila. Beleza? E para você que é brasileiro, que vive aqui na Itália e gostaria de entender como funciona o mercado financeiro, investir os teus euros aqui na Itália, ou então no Brasil, já que o euro tá 6, né? Por que não? Você pode falar com o Bruno Pereira e o time da Itália Investimentos. O Bruno, ele é profissional com mais de 20 anos de experiência no setor e tem todas as certificações necessárias. Também para fazer seguro de vida. Inclusive, eu fiz um baratinho, e se eu bater as botas, que Deus me ajude que não, as minhas filhas pelo menos estão amparadas, né? Minha esposa também. Então, realmente um especialista para te ajudar a proteger o seu patrimônio e planejar os seus investimentos, mesmo estando aqui na Itália, beleza? Show de bola, manda teu recado, meu amigo Edipo. Então, a nossa convidada, né? Chama a convidada. Nossa convidada é importante hoje. E fazia tempo que eu fiz o convite, faz muito tempo. Ela falou que o target de trabalho com ela, o cliente ideal para ela é parecido com o Marcão. É o cara que bebe, que fuma, que tá acima do peso e que tá avante na idade, né? Sedentário e acima dos 40. Que a nossa convidada, ela é médica e ela atende o pessoal lá no SOS, lá, né? Então ela está há 3 anos na Itália e está entrando no 5º ano de medicina, lá em Florença, lá em Firenze. Cidadezinha feia, né? É top. Ajuda brasileiros com ou sem cidadania a entrarem na universidade aqui na Itália. E em alguns casos, o candidato pode prestar o vestibular sem sair do Brasil. Já pensou, Marcão? Coisa boa? Estamos aqui com a doutoressa Giovanna. Seja bem-vinda. Piacere, grazie. Giovanna, Grazie. seja bem-vinda ao nosso bate-papo, justamente para contar um pouco da tua trajetória de vida, saindo do Brasil e morando aqui na Itália, estudando aqui na Itália. Conta para nós, então, natural de onde e o que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Itália? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Amparo. Provavelmente vocês não conhecem. Não. Sabia. E eu era vestibulanda, então não mudou nada. Eu era vestibulanda no Brasil e vim ser vestibulanda aqui na Itália. Então, assim, não é que mudou muita coisa. A minha trajetória começou, então, nesse mundo da medicina que todo mundo acha que é um glamour, mas na verdade é só perrengue. Começa o perrengue antes da gente entrar na faculdade, porque tem essa coisa de vestibular e tudo mais. Eu comecei prestando, acho que 10 vestibulares lá no Brasil. Lá no Brasil. Queria medicina mesmo. Sempre quis medicina. Assim, sonho de criança eu tive também, né? Mas quando foi uma coisa mais séria, assim, sempre foi medicina. Então, eu comecei com essa coisa de fazer vários vestibulares no Brasil. Logo no 2º ano como treineiro, né, que eles falam, e depois no 3º colegial. Fiquei em algumas listas de espera e tudo mais, mas acabei que não entrei em nenhuma faculdade. Aí, o que aconteceu? Passei essa fase do 3º colegial, fiquei em lista de espera, não passei nas faculdades que eu queria, que eu mais almejava. E daí eu falei, tá, agora eu sentei com a minha família, minha mãe aqui, meu pai aqui, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer algum cursinho, vou ir pra São Paulo pra, tipo, né, estudar numa escola de cursinho mais
certa para medicina. Esses cursinhos te preparam para o vestibular dele. Exato. Porque eu já tinha estudado no Poliedro, na minha cidade, e o Poliedro tinha um cursinho específico para quem quisia fazer medicina, só que não tinha na minha cidade, eu tinha que mudar para São Paulo para fazer esse cursinho. E daí a gente estudou as possibilidades, também os gastos, que era uma coisa que a gente também colocou tudo, né, numa planilhazinha, assim. E daí, do nada, assim, minha mãe veio e falou assim, viu, por que você não vai estudar na Itália? O quê? A ideia ela já veio ali, então. Foi ela que soltou, assim. De Não foi não nem minha, assim, sabe? De, tipo, Vocês eu tinham via. algum parente aqui, alguma coisa? Não, a gente tem descendência italiana e tudo mais, mas não é que a gente tinha, tipo, eu tenho minha avó que já mora aqui, ou uma tia que mora aqui. Não, a gente tinha amigos e tal, porque a gente sempre via pra cá, tipo, Natal, Ano Novo e tal. Então, era um país que eu já tava acostumada a vir, não falava italiano, mas eu tinha esse costume de vir pra cá, então eu já sabia que eu gostava muito. Mas... viajar, Você gente, já tinha não era... cidadania? Não, Não, eu entrei sem cidadania na faculdade. Eu fui tirar depois. Só uma pergunta. No Brasil, a concorrência no vestibular de medicina, no caso, em medicina, por que essa concorrência alta, assim? Porque no Brasil, o que eu vi, depois que eu conheci o mundo de vestibulares aqui da Itália de medicina, eu percebi que no Brasil, apesar da gente ser um país tão grande, a gente tem pouquíssimas vagas pra medicina. Parece que a gente tem muito, que tem muita faculdade sempre abrindo, que o povo reclama, tá tendo muita faculdade de medicina e tudo mais. É pouca vaga, gente. Se a gente vai falar das maiores universidades do Brasil, a gente tem, às vezes, no máximo 80, 100 vagas por ano. A minha faculdade que eu estudo aqui na Itália, em Firenze, tem mais de 300 vagas por ano. Ano passado foi quase 400 vagas em uma faculdade. Isso que a Itália é bem menor que o Brasil. E a faculdade é um ovo perto do Brasil. Então, assim, depois que eu comecei a introduzir esse assunto, por causa da minha mãe ter chamado essa atenção, tipo, olha, tipo assim, acho que ela viu em alguma coisa, tipo, de grupo de Facebook, por causa que ela tava em algum grupo de Facebook sobre Itália e tal, e alguém postou alguma coisa. E ela falou assim, inclusive, digo mais, você pode estudar em inglês na Itália. Eu falei, então eu não preciso nem aprender o italiano que eu não sei? Interessante, vou pesquisar mais sobre. E daí eu comecei a pesquisar, e eu vi que realmente tinha 2 vestibulares para você poder estudar medicina aqui na Itália. Um em inglês e um em italiano. E o inglês eu podia prestar na sede que tem aplicação em São Paulo, então eu não precisava nem viajar para fazer o vestibular, e era em inglês, que era uma língua que eu já sabia, que normalmente lá na escola no Brasil, ou a gente sabe espanhol, ou a gente sabe inglês, que aprende nas escolas. Então eu falei, caraca, a solução caiu do céu, assim, no meu colo a solução. Porque eu queria fazer medicina, eu sei falar inglês, não sei falar italiano e estudar fora do país. Tipo assim, legal. O mundo ideal. No final foi que foi. Eu me preparei 1 ano pra isso, para as provas, porque era um esquema diferente e tal. Eu nunca tinha feito uma prova em outro idioma, a não ser, tipo, de escola de idioma mesmo. Fiz o vestibular, não passei. Não passei. E eu tinha aplicado para Bolonha, que era uma faculdade muito renomada, eu tenho vontade de fazer cirurgia plástica. Então, ali o Ivo Pitangui tinha feito alguns estudos, tinha feito algumas ações na faculdade. Então, era uma faculdade que, pra mim, era... Na Série A, tu foi na Série A também, né? Então, tipo assim, quero ir pra Bolonha. Acabou que eu não passei, mas... foi algo muito bom. Eu falo assim que foi uma não aprovação de muito aprendizado. Porque a faculdade, a cidade, na verdade, que eu mais me identificava na Itália, quando eu via pra cá, era Firenze, não era Bolonha. Bolonha não era uma cidade que eu gostava tanto, assim. A que encantava o meu coração, que fazia meu olhinho brilhar, sempre foi Firenze. Tanto que depois que eu passei, eu até fiz a tatuagem do símbolo da cidade. Então, assim, era uma cidade que realmente eu sempre gostei muito. Então... depois que eu não passei na prova em inglês, eu falei, putz, Firenze só tem italiano. Agora ou é nunca. Então, assim, eu vou ter que criar coragem, eu vou ter que aprender o italiano, não tô nem aí. É praticamente sair daquela zona de conforto, né? Porque quando tá tudo... Já vai fazer o que tu já sabe, é bom, né, cara? É fácil, né? Se torna muito mais fácil. E aí... eu acho que foi até por isso que eu não passei, porque eu tava muito confiante. Pode ser também. E outra coisa, tipo assim, vai ter que aprender italiano pra passar no vestibular no Firenze, né? Estudar italiano pra daí depois fazer a prova. E aí, tipo assim, não é que vai aprender o italiano... Pô, tem gente que tem que aprender italiano pra viver aqui e 5 anos o cara não aprende. Eu tava tão sangue nos olhos que eu aprendi italiano em 3 meses. Sozinha, usando um aplicativo. Nossa senhora.
Falei, gente, vamos. Eu parei lá em casa e falei assim, vamos raciocinar. Qual a cidade que eu mais amo na Itália? Firenze, ponto. Firenze tem a faculdade em inglês? Não tem. Se vira, Giovana, você vai ter que aprender italiano. Então eu falei, pronto, eu nem estudava pro vestibular esses 3 meses. Eu peguei, baixei o aplicativo, paguei lá, sei lá, era tipo R$50 um mês o aplicativo pra ter o acesso a todas as aulas. E ficava o dia inteiro, todo dia, 7 dias Full na immersion. semana, em italiano. Só em italiano. Comecei a consumir música em italiano. Comecei a consumir série, filme em italiano. Até aquele negócio entrar na minha cabeça, nem que seja por osmose, mas tinha que entrar. Então, eu fui lá. Depois tive a prova de proficiência de italiano, porque quando você vai prestar em italiano e não tem cidadania, você tem que fazer a prova de proficiência. Fiz, passei. O que é, tipo um C1, alguma coisa assim? Tem que ser o B2. B2. Já é um nível Já, bom, né? Já ficou como dica que quando a pessoa quer de verdade... É um tapa na cara, né? Entendeu? Já fica a dica pro pessoal de casa. Se vocês querem vir aqui pra Itália e ficam colocando obstáculo, porque a língua, cara, senta a bunda na cadeira e estuda. Se dedica, entendeu? Porque ela conseguiu conversar falar em 3 meses, é isso. Quando eu cheguei aqui, meu amigo, quando eu vi que a água bateu na bunda, eu também, em 4, 5 meses, eu já tava arranhando, já tava me virando. Eu ainda tive o privilégio, que eu falo, que eu tinha o conhecimento da língua, digamos assim, de eu estar numa mesa com os amigos dos meus pais e escutar o italiano. Então, esse contato eu já tinha, que muitas pessoas eu sei que não têm. Mas eu reconheço esse privilégio. Porém, eu não falava nada. As pessoas me perguntavam as coisas, eu ficava tipo assim... Do zero à fluência, pra dizer assim, né? Eu dei o meu máximo, porque eu sabia que era a cidade que eu queria. Então, assim, eu nem escolhi a primeira vez eu escolhi pela faculdade. A segunda vez eu falei, não, eu vou morar numa cidade, eu tenho que amar essa cidade. Eu vou estar a maior parte do tempo sozinha. Então, eu tenho que realmente estar num lugar onde eu me sinto em casa. E era a solução, era aprender o italiano, não tinha jeito. Era alternativa. Só que daí, passei na prova de proficiência, pandemia. Já e a prova em italiano só faz vindo aqui pra Itália. Aí como que eu faço? Gente, foi o maior BO. A gente achou que não ia dar nada certo. A gente achou que eu ia ter que postergar mais um ano o vestibular. No final, a gente conseguiu achar uma solução, porque brasileiro é assim, né? A gente não para nunca. Enquanto a gente não acha a solução para os nossos problemas, a gente não para. Então, a gente viu, por causa que o Brasil estava naquela lista que não podia vir diretamente para a Itália. Tinha que fazer quarentena em outro país. Era a minha primeira viagem internacional sozinha. Eu já tinha viajado com os meus pais, mas era sozinha. Eu acho que eu tinha 20 anos, não sei. Nem lembro mais. E daí, eu tive que ir para Londres. Eu tive que pagar um Airbnb lá pra ficar trancada no Airbnb. Não era que eu tava a passeio. Fazer a quarentena, né? Eu tive que fazer a quarentena lá. Fiquei 15 dias lá, fechada num Airbnb. Pra falar que eu não passei, eu passei no último dia, mas não conta pra ninguém. Eu passei no último dia, mas também no último dia eu fiz valer a pena. Eu falei assim, tô aqui em Libra, eu vou rodar essa cidade. Eu conheci Londres inteira em um dia. Então, se vocês acham que não é capaz de conhecer uma cidade em um dia só, tem sim como. Fiquei lá 15 dias? Fiquei, mas conheci em um dia só. Depois eu vi pra Itália. Pra entrar na Itália, a gente teve que... Todo mundo que ia prestar o vestibular aquele ano teve que mandar um e-mail pro consulado italiano e eles fizeram uma autorização do Ministério da Saúde italiana. E a gente só entrava com esse papel. Então tinha esse papel e a inscrição da prova. Aí eu entrei na Itália, consegui entrar. O policial parou, sei lá, olhou atravessado? Cara, vocês não vão acreditar. Eu tava com mais outros 2 amigos que prestaram vestibular. Eles passaram e eu fiquei. E o cara falou... Não, peraí, não entendi. Aí eu vi meu amigo passando com a mala lá no fundo. Ele já tinha passado do guichê do cara. Volta. Você deixou ele passar, você vai deixar eu passar também. Porque aquela hora, eu falava italiano, mas eu não tinha tanta confiança. Então ele queria deitar em cima de mim. Eu vim até aqui pra você não deixar eu entrar. Não, eu vou entrar. Ele passou, ele tá na mesma situação que eu. Se ele passou, eu também vou passar. Eu tenho um amigo, mas você é bem lazareta também, né? Você ficou no mato, tá me puxando pro mato também? Desgraça. Se eu tiver que ficar, você chama eles 2 aqui pra voltar também, porque eu não vou ficar aqui sozinha, não.
Aí foi que ele foi no outro guichê onde meu amigo tinha passado, conversou com a moça que deixou ele passar, ele me deixou passar, mas ele não ia. Se eu tivesse sozinha aquele dia e tivesse ido com aquele cara, eu não tinha entrado. Provavelmente pela situação, né? Provavelmente, sei lá, uma autorização. Às vezes ele não sabia da autorização também, era uma coisa muito restrita. Eu lembro que teve até um movimento de uma página no Instagram, onde eram pessoas que vinham estudar aqui na Itália, que fizeram esse movimento pra conseguir essa autorização do Ministério, porque na verdade tava vetado, não era pra entrar. Só que por causa dessa movimentação que a gente fez, aí teve até uma ministra do consulado e tal, que entrou no movimento e ajudou a gente. Porque senão eu não ia ter prestado vestibular. Então, nessa entrada de Londres para a Itália, você veio fazer o vestibular. Sim. E como é que é estudar para um vestibular em italiano? É diferente de tudo que vocês imaginam, porque é uma outra prova, é um jeito de questão diferente. Graças a Deus que todas as questões passadas, provas passadas, você consegue encontrar na internet. Muito provavelmente vocês já sabem disso, que os sites italianos são super confusos. Verdade. A gente não consegue achar informação direito. Verdade. Às vezes é aquelas coisas ambíguas, que você entende duas coisas dependendo da interpretação. Palavra difícil, que eles adoram escrever palavra difícil em jornal e coisa. A burocracia italiana, né? Aquela coisa. Famosa. Exato. Então, tem tudo na internet. Eles falam as matérias que caem. Tem vários Instagrams de preparatório de cursinho. Tanto agora de brasileiros que criaram cursos preparatórios, quanto de italianos mesmo, que eles usam para se preparar para o vestibular. Eu lembro que na época eu até achei uma apostila na Amazon e acabei comprando essa apostila e estudei em cima dela, assim, porque realmente a bagagem que eu tinha de matérias do Brasil era muito boa, só que eu não sabia aplicar essa matéria na prova do vestibular italiano, porque era um jeito de perguntar diferente. Então, realmente, eu tive que treinar com as provas passadas. Isso me ajudou muito, porque senão... era o que aconteceu na primeira prova, que eu achei que eu tava abalando, depois eu cheguei lá e não passei. Então, foi mais mesmo essa coisa de se adaptar ao vestibular italiano. Ele não é um vestibular fácil, não vou falar, ele não é. Mas eu acho ele muito justo, ele te cobra aquilo que ele fala que ele vai te cobrar. Ele não é aquela coisa do vestibular brasileiro que cobra rodapé de página. Então, tipo assim, eles é mais uma coisa estética do que conteúdo ou não? Entendi. Tem o conteúdo em si, só que realmente na lista que a gente tem de conteúdos que a gente recebe antes da prova no edital, que ele fala lá, sei lá, biologia, você vai ter que estudar célula eucarionte, procarionte, blá, 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 blá. Vai cair aquilo, não vai cair nada fora daquilo que tá ali. No vestibular do Brasil, várias vezes, vários vestibulares que eu fiz, eu chegava no momento da prova, eu tinha estudado tudo, só que tinha um rodapé de página, que o rodapé de página, normalmente, quem sabe é só o professor. Então, assim, é uma prova justa. Quem estuda, vai bem na prova. E a vantagem é que aqui realmente a gente tem uma concorrência que vale a pena o vestibular de medicina. No Brasil, a gente tem uma concorrência que a gente tem que matar os concorrentes para conseguir passar. Então, assim... Essa concorrência no Brasil, como foi falado no começo, justamente porque tem poucas vagas, né? E tipo assim, tem muitas pessoas que têm condições de fazer medicina. Porque medicina no Brasil não é uma faculdade que custa pouco, hein? Custa muito. Quanto é que custa uma mensalidade de uma faculdade no Brasil? A mais baratinha que eu conheço é, tipo, no primeiro ano você vai pagar lá 6, 7 mil reais e depois cada ano vai subindo, por mês. Não é pouco. Fora que, se você, a turma acha, né, que passar numa pública no Brasil vai ser barato. Não, porque você tem que investir com um cursinho, porque sem cursinho é muito difícil você passar no Brasil. O cara é um gênio. Ou você é aquela pessoa que realmente ia passar de qualquer jeito, em qualquer lugar do mundo, ou você tem que investir num bom cursinho. Tenho amigos meus, 2, 3 anos de cursinho, que cursinho enfia a faca e gira ainda por cima. E aqui na Itália, o cara que estuda, o cara que é estudioso e que aprendeu a língua, ele consegue passar numa faculdade federal, vamos dizer assim, e gastar menos possível? Todas que incluem nessas provas que eu fiz são públicas. Então, se você quer fazer as particulares, elas têm o vestibular delas. Entendi. Eu tava vendo que no Brasil tem muito... no Brasil não. Eu tava vendo que tem muitos brasileiros fazendo faculdade de medicina no Paraguai. Tem. Eu vi esse tempo atrás aí, falando sobre custos, Só que né? uma problemática que eu vi na época que a gente estava pesquisando essas alternativas, depois que eu saí do colegial e não tinha passado, é o problema que muitas dessas pessoas que vão para lá, elas não querem atuar lá.
Elas querem voltar para atuar no Brasil. E o problema depois é que a prova do revalida. Muitas pessoas depois não passam na prova de revalidação do brasileiro. Entendi, porque não é válido, então tem que revalidar dentro do Brasil. Exato, você tem que fazer e uma italiana vale já direto ou tem que revalidar Não, também? mas a gente depois pesquisou e tal, até para falar para as pessoas que entram em contato comigo, o índice de aprovados no revalida dos europeus que fazem a prova para atuar no Brasil e da América Latina que fazem para atuar no Brasil, o índice de aprovação é maior desses europeus que voltam para o Brasil do que da América Latina. Não sei explicar o motivo nem nada, mas a gente vê realmente que eles têm um pouco mais de dificuldade na hora da revalidação. Então também foi uma coisa ali que na hora que eu tava ponderando alternativas, foi uma coisa que pesou para mim. Talvez você possa me responder, mas tempo atrás, né, em outros governos no Brasil, existia o programa Mais Médicos, né, que vinham médicos cubanos para atuarem no Brasil. Né? Esses médicos, talvez você consiga me dar essa informação, eles tinham esse revalida que validava a formação deles em Cuba e para atuar no Brasil? Era uma forma de revalidação que você não precisava fazer a prova do revalida, onde você trabalhava um X de tempo, que daí eu não vou saber falar, em um X determinado local que eles determinavam, em troca de você conseguir a validação. Então, vamos, sei lá, ele vai te falar assim, olha, você vai lá pro Amazonas, na cidade X, e você vai ter que ficar lá, sei lá, 2 anos. Eu nem lembro direito quanto tempo é. Mas você tem que cumprir essa regra que eles estipulam de você ir em tal lugar em tanto tempo pra você conseguir revalidar o diploma sem ter que fazer a prova. É como se fosse um estágio, então, pra ver se a pessoa pra realmente... você se inserir no mundo da medicina no Brasil. Nesse caso era não remunerado, né? Porque o dinheiro nem pra eles ia. Deixa abaixo. Olha só, e aí fez o vestibular aqui na Itália? Fez o abençoado vestibular aqui na Itália? Fiz, aí depois eu voltei pro Brasil pra esperar o resultado. Saiu o resultado, fui aprovada. Eu li ali na lista, não acredito até hoje, na verdade. E daí comecei a fazer online. Porque era tudo fechado, né? Os teus amigos passaram? Passaram. Um passou na mesma faculdade que eu e o outro foi em Roma, eu acho. Praticamente no período da pandemia, então, foi feito tudo online, então, os cursos. Primeiro ano do meu ano foi tudo online na Itália inteira, porque estava tudo realmente fechado ainda. Então, os professores tiveram que se adaptar, os professores de 75 anos de idade, mexendo. Foi tenso. Tinham aqueles mais espertinhos, ligeirinhos, mas tinham aqueles, assim, que pra começar a aula demorava 40 minutos pra começar a aula, porque não conseguia dividir o slide. Até ligar o computador. É uma tragédia. Era pelo Zoom? Era pela a gente usava uma plataforma que eles usam aqui, com W, esqueci o nome. É uma plataforma que eu nunca... Webex, alguma coisa assim. Não lembro. É uma plataforma que eu nunca tinha visto também. Coisa da faculdade, né? Quer economizar, deve ser a plataforma mais barata. Aquela que trava. Mas no caso, aí essas aulas eram online, ok? Mas era tipo assim, uma turma, uma turma com um professor? Aqui em Firenze. Em Firenze a gente é dividido em 2 turmas, então a gente é mais ou menos 180 alunos por turma. E daí tem o canal A, canal B que a gente fala. E daí na pandemia a gente tinha esses 2 turnos das turmas. Então tinha uma turma que tinha aula de manhã, tinha uma turma que tinha aula à tarde. E tipo assim, termos técnicos, né? No Brasil, tem vários termos técnicos na medicina e tal, que tipo assim, eu não vou nem me arriscar a falar, entendeu? E como é que é esses termos técnicos em italiano? A gente vai aprendendo no cotidiano, mas posso te falar? Muda tudo. Muito provavelmente eu sei... Do mundo médico, eu sei falar melhor do que você do mundo da casa, por exemplo. Eu demorei horrores para aprender o que era pia, o que era torneira, maçaneta, esse tipo de coisa, porque era fora do meu universo. Meu universo realmente é a medicina. Então, os termos da medicina ali, na hora que eu já estava me preparando para o vestibular, a gente já via bastante coisa. Entendi. Então, ali, para mim, foi muito mais fácil. Então, assim, vamos dizer assim, o meu italiano é avançado na faculdade. Entendi. No dia a dia ainda tem muito que melhorar. Claro que eu falo bem já, uma conversa assim sem interrupções, mas ali termos que vocês provavelmente estão mais habituados que eu por causa do dia a dia, você por causa de cozinha, esse tipo de coisa. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, tava dentro do dentro do meu mundinho, dentro da minha bolha.
10. Ela ali mexendo ali no, sei lá, no cadáver, no negócio, estudando. E pior que eu faço isso mesmo, tá? Eu sou tutora de dissecação anatômica junto com o meu professor de anatomia da faculdade. Tu viu? Caramba, quanto termos técnicos, né? Não, ela falando tudo, né? Falando, parecendo italiana nata. Daí na hora de pedir um alicate, ela... Como é que é o nome? Como que é um martelo? Martelo, não sei. É verdade. Olha só, e aí, pô, tu fez a faculdade, fez o vestibular, passou, e aí o primeiro ano foi online, né? E aí, A decepção. mas por que a decepção? Porque a gente tem, né, toda eu falo que é um estigma que a gente tem, né, sobre fazer a medicina e passar em medicina, e que vai ser tudo glorioso, maravilhoso, é o glamour, é a elite, é tudo de incrível. E na verdade não, gente. Eu escutei de uma vez um amigo meu, eu nunca vou esquecer, e ele me falou, só depois que eu entrei na faculdade eu acreditei. Medicina são 2 alegrias, quando você passa e quando você termina. Não. Porque, gente, a gente tem toda essa coisa, né? Primeiro, eu passei muito nova na faculdade. Então, caraca, passei em medicina, sabe? Quantas pessoas querem passar em medicina, sabe? Eu sei que isso é a dor de várias pessoas. Eu passei, maravilhoso, incrível, na Itália, fora do Brasil ainda. Tipo, intercâmbio junto com a faculdade. Online. No quarto da minha casa. Não mudou nada. A Giovana, não podia nem sair de casa. Né? A Giovana tá estudando medicina na Itália. Onde é que ela tá? Tá no quarto. Abre a porta ali. Aí eu tô assim, lá no computador. 3 horas da manhã com o fuso horário. Pois é. Voltou pro Brasil, né? Tu não ficou aqui, no caso, voltou pro Brasil pra estudar de lá? Ainda que tinham alguns professores gloriosos que gravavam as aulas e deixavam registrado lá no sistema, então a gente podia acessar depois, mas a grande maioria acordava 3 horas da manhã pra ver a aula. Tinha vez que eu dava uma dormida. Se você não assistisse, vocês marcavam falta ou por ser online? No meu ano tinha mais liberdade, agora nesses anos que eu vejo das pessoas que eu ajudo a vir pra cá, que eles estão nos primeiros anos, principalmente, porque como é primeiro ano, né, até a pessoa se adaptar e tal, eles estão sendo um pouco mais rigorosos. Mas aqui não tem muito essa coisa de presença e tal. Eles falam assim, eu tenho fé em vocês, que vocês vão participar da aula, entendeu? Tem muita fé. Giovana, e no caso, essas aulas, faziam essas aulas online e os testes, as provas? Eram online. Ou não tem prova? Eram online também. A grande maioria é que as pessoas me perguntam muito, inclusive, como são as provas durante a faculdade. 90% das provas são orais. Então, é mais ou menos o que a gente tá aqui. É um podcast da matéria. Entendi. Então, a gente tá lá, seu irmão os outros coleguinhas, tá o professor aqui fazendo a pergunta pra mim e tá todo mundo ouvindo. Então, quando era online, fala a verdade, eu preferia quando era online, porque daí todo mundo tava com a câmera fechada, e daí ficava só você com o professor com a câmera aberta. Você não via eles rindo, pelo menos, ou... Exatamente, entendeu? Pelo menos a minha autoestima não era abalada. Ó as ideias, tu acha que os outros vão estar rindo? Tu acha não? Se você falar uma cagada ali que é uma coisa fácil, os caras vão rir, velho. Fala uma coisa muito absurda, assim. Até o professor da risada. Se você errasse, eu riria. Eu riria. Então, essa coisa de você... É realmente como se fosse que eles chamam de colóquio, né? Você tá ali na frente do professor, na mesinha assim, e tá aqui, ó. Aqui é pior, né? Porque se você erra, a tua cabeça já fica pensando naquele erro e já não se concentra mais nas outras, né? É terrível. E daí tem também a de alternativa, que às vezes é no computador e às vezes é no papel, que daí é alternativa normal. A, B, C, D, I. Daí você tem que marcar as alternativas. E aí, depois que terminou esse período de 1 ano fazendo aulas online, aulas e provas online, veio pra Itália daí? Eu não tava nem acreditando. Pra mim, o primeiro ano foi assim, colegial novamente, sabe? Porque são as matérias ali, biologia, física, química, bioquímica. Então, tipo assim, vou viver a medicina agora, só que só a partir do 2º ano. Então, foi vir pra cá, foi o processo de achar uma casa pra morar, um apartamento. Graças a Deus foi fácil, porque tinha ainda a questão da pandemia, que ainda tava um pouco... tinha pouco presente. Procura, no caso. Então, muitos Airbnb estavam fazendo, tipo, aluguel de 1 ano e tal. Então, inclusive, o primeiro apartamento que eu morei era um Airbnb. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio. Aí, depois desse 1 ano e meio que realmente voltou à vida normal aqui na Itália, ele falou, olha, ou você paga 3 vezes mais, ou eu vou voltar a fazer Airbnb. Eu falei, tchau, querido, até a próxima.
Aí eu fui procurar um outro apartamento pra morar. Até por causa de custo, né? Até porque Firenze depois não é que seja Eu morava num lugar super bom, no centro, e era tudo incluso. Então esse primeiro 1 ano e meio pra mim foi ótimo, porque assim, economizou, eu não tinha que me preocupar com nada. Era tudo incluso, como se fosse o Airbnb mesmo. Você pagou ali, só que não tinha taxa do site, porque ele fazia por fora. E ainda bem. A única coisa que ele não me deixava pegar residência. Foi uma coisa que, pra mim, foi um pouco chatinho, assim. Mas e a parte... Pois é, e a parte de documentação pra poder entrar no colégio? Pô, tem que ter uma residência aqui na Itália. Ou não? Não precisa? Não. A princípio, o que você precisa é a prova específica do seu curso. Então, tem cursos que você faz um vestibular, que você está concorrendo com outras pessoas, que é o caso da medicina. Tem alguns que você faz só um vestibular para avaliar o seu conhecimento e você já entra, porque não tem número fechado de candidatos, é um número aberto de candidatos. Interessante. Tem algumas provas que você tem alguns candidatos sim, mas normalmente é um número insignificante de pessoas que estão prestando, então praticamente todo mundo que presta passa, dependendo do curso. Tem alguns que é só quase que você se inscrever e você já entra, porque são tipo, de acesso libero. Comum, assim, ou mais... Como? Um geômetra da vida, por exemplo, é mais simples ou mais difícil do que um... Eu creio que eles têm uma prova de conhecimentos gerais, mas não é a número fechado que a gente fala, que seria com um número já predisposto de candidatos. Isso. Tem vários cursos que aqui a gente divide em número chiuso e número aberto. Então, os números chiuso são realmente, então assim, tem X cadeiras pra gente preencher naquele ano daquele curso. E o aberto é tipo assim, se inscreveram 20 pessoas, entram as 20, se inscreveram 50, entram as 50. E daí tem os programas a nível nacional, que daí seria medicina, por exemplo, que daí é tudo realmente programadinho, bonitinho, com número por faculdade e tudo mais. Vagas para candidato europeu e vagas para candidatos não europeus. Então, muitos cursos pode estudar aqui sem ter a cidadania. Então, é uma coisa que muita gente também não sabe. E foi uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Quando eu prestei, eu achei que era tipo assim, tá, primeiro a gente vai ter que tirar a cidadania. Então, pra mim, estudar na Itália, né? Não, tem muitos cursos realmente que você pode. Eu esqueci a pergunta. Eu também não lembro da pergunta. Mas tudo bem, ela entrou num assunto interessante que eu acho que vale a pena falar sobre isso, que não precisa ter a cidadania italiana para fazer uma faculdade aqui na Itália. Exato. Obviamente não vai ter um permesso de soggiorno, e sim um permesso de estudante para residir aqui na Itália. Quando a gente não tem a cidadania, a gente faz o visto de estudante, chegando aqui a gente converte ele para o permesso de soggiorno per studio. A pergunta era sobre a residência. Era sobre os documentos. E tipo assim, a pessoa tá no Brasil, ela tem vontade, ela tem condições de vir estudar aqui na Itália. Como é que a Giovana ajuda essas pessoas? Eu ajudo na toda a parte documental que a pessoa precisa preparar para vir estudar aqui. Então, a gente tem que fazer um documento que se chama Dichiarazione di Valore, que seria validar os nossos estudos no Brasil, que eles pedem 12 anos de estudo no Brasil da escola. Então, ensino médio, ensino fundamental, tem que somar 12 anos. O terceirão lá é 12 anos? Quem fez depois de 2006 tem 12 anos com certeza. Quem fez antes ainda fazia série. E quando a gente faz em série, dá 11, não dá 12. Então, a gente tem que complementar com 1 ano de faculdade. Então, você tem que ter feito algum curso superior lá no Brasil. Dá pra fazer um supletivo? Eles aceitam também. Um Mobral. Já fez Mobral, não? Não, é Santa Catarina, eu não sei o que Mobral é tipo assim, as pessoas com mais de 40 anos que não terminaram o colégio, eles vão pro colégio estudar. Faz. Entendeu? Faz o Mobral, faz tipo assim, 2, 3 anos. Tipo enseja, assim. Tipo isso, Tu não sabia dessa? Não, porque geralmente na frente da casa... Mas como ele é legislado, isso daí, eles são obrigados a aceitar. Porque é como se fosse realmente, ele fez um período menor de tempo, mas ele estudou igual. Então também vale. E isso não quer dizer que, tipo, só pra medicina, pode ser pra outros cursos também. Sim, você tem que sempre preparar a documentação. Eu fiquei curioso agora, eu fiz lá ensino fundamental, né? 5 anos, né? Então, fundamental é 5 anos? No Brasil? Não, é 8 ou é 9. 8 ou 9. A primeira, depois tinha o ensino médio, 3, né? Isso, você soma 11. E depois tinha o superior, mais 3. Não, que é primeiro, aí segundo tem e terceirão. O curso técnico, né? Ah, você fez técnico. Não, lá no Brasil. Fiz o ensino primário, o médio e o superior. Você tá falando que você fez médio. a pré-escola. Você fez pré-escola, fundamental e médio. Quantos anos dá isso aí?
11? Com a pré-escola dá 12, porque a pré-escola é um ano que eles consideram. Mas não é todo consulado italiano que aceita a pré-escola. Então, a gente tem consulados que a gente pode fazer 11 mais 1 de pré-escola. No meu ano, quando eu fiz em São Paulo, eu pude usar a minha pré-escola. Porque eu peguei bem a mudança da lei de série para ano. Mas, quem não tem essa possibilidade de trabalhar com a pré-escola para fazer a declaração de valor, eles fazem com um ano de faculdade. Então, se a pessoa reprovou um ano, não vale? Fez um ano a mais? tem que estar lá aprovada aquele ano. Sim. E qual é o curso mais procurado por brasileiros aqui na Itália? Eu diria que é medicina e arquitetura. Medicina e arquitetura. Sim. Porque os arquitetos italianos são famosos no mundo, você disse? Porque aqui, querendo ou não, você vive a arquitetura... cara, você chegar, depois você voltar num projeto e falar assim, viu? Eu tenho arquitetura italiano. Lá na Itália. A pessoa, caralho. Putz, é tipo... Entendeu? Te dá um... Uau. Tudo bem que a gente falando do mundo das profissões, assim, você falar, sou um médico formado na Itália, não é uma coisa comum. Mas você falar, tipo, sou um arquiteto, engenheiro na Itália, tipo assim... Quem não sabe que aqui a gente tem ótimos arquitetos durante a história, assim. E moda, muita gente procura também? Muita gente procura moda, mas moda aqui é só particular. Não Só tem particular. na faculdade pública. Então, você vai fazer uma Marangoni da vida, etc. O que custaria para entender, assim, uma faculdade particular ao mês, mais ou menos, para Depende do curso. Medicina, você estaria na mesma faixa do Brasil. Não mudaria quase nada. 5, Aqui 6 a gente... mil por mês? É. Ou 1.000 euros, no caso, convertendo? Seria ali mais ou menos isso. Uns 1.000 euros. Na conversão acaba dando mais ou menos o que dá no Brasil nas faculdades. A gente fala aqui que é mais para diferenciar mesmo, assim, tipo, às vezes, é algum filho de político que vai estudar no particular, porque daí quer ficar um pouco mais seguro, digamos assim. Entendi. Ou uma pessoa que prestou 2 vestibulares e tinha mesmo a condição de pagar o privado, então vai pro Porque se privado. ela vai passar pro privado, ela podia fazer bem o público também, né? Sim. No caso, é a mesma coisa. Beleza, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Manda teu recado, meu amigo Eldipo. Quero lembrar você, se precisar fazer a documentação brasileira, refazer a documentação brasileira, né? Por exemplo, vencer os passaportes, vencer alguma coisa. O meu estava vencido há 7 anos e eu peguei a Larissa Senhoato para fazer essa renovação da documentação. E para marcar o horário no consulado é um parto. E só com ela que eu consegui fazer isso, porque ela tem que entrar de madrugada lá, pegar o... e conseguir para anotar. Então, mas ela vai ajudar você. Então, toda a documentação brasileira aqui na Itália, tanto a documentação italiana aqui na Itália, após imigração, você pode falar com a Larissa Ignoato. Precisando de resolver bronca, chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora, nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, e com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entra com requerimento, espera mais ou menos aí 2 anos, e já sai com o passaporte rosso na mão. Eu vi um cara em São Paulo que me deu um nojo, cara. O cara com passaporte, eu já comentei, né? Ele com o passaporte rosso, assim, se abanando, se achando, cara. Eu também tenho, querida. Só que assim, a primeira semana tu pode se achar porque é lutado pra conseguir. É lutado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta depois da nossa pausa maroto. Já tomei um mocatino aquilo ali. Tomou um mocatino. Caramba, é um melaço, hein? É. Doce. Pra você que gosta de açúcar, né? Caramba, bem doce. Tô babando grosso. Vai. Então, eu queria pedir pra Giovana como é que foi o primeiro ano, assim, tipo, tudo bem, pandemia, mas o primeiro ano de vida de verdade. É o segundo ano. Como é que foi o teu inserimento, assim, na comunidade? Você fez amizade italiana? Como é que foi essa vida aqui? Primeiro, assim, o primeiro contato mesmo que eu lembro, assim, eles eram muito curiosos. Então, tipo assim, parecia que eu era... A primeira sensação que eu tive, assim, não foi do lado ruim, pejorativo da coisa. Mas foi assim, parecia que eu era um bichinho no zoológico, assim. E eu tava dentro da jaulinha e todo mundo queria saber tudo sobre mim. Tipo assim, da onde que você é? O que você fala? Mas não sei o quê. Por que você veio pra Itália? Por que você quis estudar medicina aqui? Então, tipo, me enchiam de perguntas, assim, porque eles queriam saber. Porque, tipo assim, não era uma coisa que normalmente, eles não têm muito contato com o estrangeiro. Então, quando eles têm esse contato, eles querem saber muito. Então, tipo assim, aquela coisa... você fala brasiliano? Não, eu falo português. Buenos dias. Olá? Não, Olá. não.
Samba? Não, também. Futebol? Não, também. Que mais? Sei lá. O cara... Meu jardim é uma floresta? Não, também. O cara perguntou pra mim, eu cheguei numa loja de materiais de construção pra pegar um material, o cara falou assim, e o teu Brasil lá, que não sei o que, coisa, eu assim, o que tá falando, cara? Futebol, cara, futebol, que o Brasil... A única coisa que me assustou, que já me aconteceu 3 vezes, eu me apresento, oi, Giovana, tudo bem? Sou brasileira? Clara, desse jeito? Mas eles não só falam, eles gesticulam, eles fazem tipo assim, assim. Então, pra mim, esse foi o maior choque. Mas do resto foram perguntas bem light, assim, tipo, onde eu morava, o que tinha, o que não tinha e tal. E esse cara perguntou, mas que brasileiro tu é que não gosta de futebol? Eu assim, cara, eu sou um brasileiro... Só mais um! Eu sou um brasileiro inteligente, cara, entendeu? Eu sou um brasileiro que não dá ibope pra algo que não vai me trazer nada, entendeu? E pão e o quê? Ele é assim, mas não sei o que, começou, tipo assim, achando ruim. Acham desaforo, entendeu? Desaforo, cara, porque é algo que realmente eu não dou importância. Mas é uma coisa que eles não sabem, que a gente não consome tanto, assim. Tudo bem, nossa, antigamente o Brasil era muito conhecido por causa do futebol, blá, 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 blá. Assim, não é todo mundo que consome isso. E eles têm muitos estereotipos, assim, de tipo... eu percebi isso quando eu vi que eu precisava pagar as boletas e o time do futebol não ia pagar. Cara. E eles têm muito preconceito também com mulher brasileira que vem aqui na Europa, assim, eles acham que a gente não vem pra estudar, entendeu? Que às vezes a gente tá vindo aqui pra tentar alguma vida aí, então tem essa coisa que a gente tipo, que a gente tá tentando a vida de outras formas, não que você veio porque, eu vim porque eu estudo medicina. Estuda medicina, tipo assim, sabe, nem os italianos estão estudando medicina e você veio estudar medicina. Então tu não veio achar um italiano rico? Tipo, né? Não preciso, graças a Deus, muito obrigada. Olha só, durante esse período que tu chegou aqui na Itália pra estudar, teve algum tipo de preconceito entre os alunos, entre professores? Eu acho eles mais fechados do que a gente tá acostumado. Tipo assim, pra gente fazer uma amizade verdadeira com eles, eles são um pouco mais reclusos, assim. Eu falo muito sempre isso, que eu tenho muita sorte, porque eu sou uma pessoa muito fora, assim. Eu gosto muito de falar, gesticular, e se eu precisar fazer amizade, eu faço. Só que eu fico pensando se eu fosse uma pessoa tímida, se eu fosse uma pessoa fechada, talvez eu não teria as amizades que eu tenho hoje. Porque o italiano, ele não mexe a mão pra te fazer o oi, entendeu? Você que tem que fazer o oi primeiro pra ele. Então, assim, o que eu percebi e sempre falo para as pessoas é tentar você dar esse primeiro passo, porque o italiano, ele não vai dar o primeiro passo. Eu percebi muito isso na faculdade, apesar da gente estar ali num ambiente que tem várias pessoas, tem vários jovens, várias pessoas da sua idade, meninos e meninas. Se você não fala oi, se você não manda mensagem, se você não falar que quer sair, se você... não vai acontecer, porque realmente eles ficam meio que, tipo, manjando você primeiro, sabe? Tipo assim, quem é essa pessoa, de onde que ela veio, quem ela é, blá, 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 pra depois que você falar alguma coisa, eles virarem seus amigos. Então, eu, graças a Deus, tenho essa facilidade de realmente, eu vou lá e mando uma mensagem, eu vou lá e ligo, eu vou lá e, se a pessoa tá ali, é o primeiro dia de aula, tipo, tô aqui, assim, tem uma outra pessoa ali, tudo bem, não sei o que, puxar o papo, porque eles não puxam. Então, assim, eles puxam com quem eles já têm amizade. Ele sabe que é italiano, que ele sabe que estudou na mesma escola que ele e tal. Então, isso, sim, pra mim não foi um problema, mas eu sei que pode ser problema pra várias pessoas, porque realmente você chega aqui, eles não vão te esforçar pra ser seu amigo, assim. Se você não falar nada, eles também não vão falar. Outra nacionalidade que frequenta a faculdade, além de italianos e você, que é brasileira? A outra parte de estrangeiros que tem muito grande na faculdade são israelenses. Israelenses. E eles já estão aqui estudando na Itália há mais de 3 gerações. Nossa. Eu tenho, tipo, pai, avô de amiga minha israelense que já se formou médico aqui na Itália. Então, eles já sabem que tem esse acesso facilitado de fazer medicina aqui há muito tempo. Giovana, e hoje você só estuda? Eu estudo e também dou assessoria para quem quer estudar aqui na Itália. Ok. E essa assessoria, já foi até comentado, mas assim, a pessoa no Brasil, ela pode entrar em contato contigo, que ela vai ter tipo um suporte, se caso ela quiser vir estudar aqui na Itália. Sim, eu falo sobre todo o passo a passo, dependendo do curso, como é a metodologia de ingresso, se tem vestibular, se não tem, se pode fazer o vestibular do Brasil, ou se tem que se deslocar para vir fazer o vestibular aqui na Itália, e toda a documentação necessária. Pré e pós-aprovação, sendo ou não sendo italiano. Até porque, desculpa, até porque não são informações que tu encontra... Não, eu lembro que na minha época,
A minha mãe tava trabalhando muito, ela virou pra mim e falou assim, Giovana, a única coisa, você pode estudar na Itália, eu não vou ter tempo pra te ajudar com nada de documentação. Tipo, graças a Deus, eu posso te ajudar financeiramente com, se precisar fazer alguma coisa e pagar alguma coisa, eu tô disposta, mas eu não posso pesquisar, então você vai ter que pesquisar tudo sozinha. Então, isso foi até uma das coisas que eu não passei no primeiro ano, porque era um tempo que eu podia estar estudando, que eu podia estar me dedicando e aprendendo mais sobre a prova, e eu tive que pegar tudo aquilo e ficar pesquisando, enviando e-mail e tentando ligar, porque às vezes e-mail eles demoram meses para responder e italiano, uma burocracia, às vezes ele vai te falar assim, ao invés de ele responder a sua pergunta, ele vai mandar um link. Aí no link tu não acha a tua pergunta. E daí fica aquele ciclo de tipo assim, pergunta o e-mail, ele manda um link. Aí no link não tem, você manda um e-mail, aí ele manda outro link. Aí não é um negócio sem fim e você não acha a resposta daquilo que você quer. E também consulado não é que ajuda muito, eles também não têm tanta paciência, porque é cultural deles. Se você quer vir estudar na Itália, o mínimo que você faz é a sua parte, entendeu? De, tipo, procurar, fazer a documentação, estudar. E eles estão ali para fazer o documento, para emitir o documento que precisa. Para emitir... mínimo indispensável, né? Exato. Pra bater o carimbo e dizer, top. Exatamente. Então, assim, a parte da declaração de valor, do visto de estudante, o permesso na hora de ir na questura aqui na Itália, que questura aqui na Itália é uma coisa que assusta muito a gente, que é uma coisa que no Brasil a gente não tá habituado de ficar lá o dia inteiro esperando pra você conseguir só colocar digital lá no negócio. Depois fazer a residência, tirar a carta de identidade, que coisa que é speed, gente, pra mim. Speed pra mim é a coisa mais desnecessária que tem na face da Terra, tipo assim. Então, toda essa documentação, tessera sanitária, se você não tem a tessera sanitária, fazer o IB2, que é a conversão de quem contribui no INSS no Brasil para poder utilizar a saúde italiana aqui na Itália. Então, tem vários documentos. Então, realmente, é uma sobrecarga de documentação, porque estudar aqui na Itália, eu não falo que a prova é mais fácil. Ela é mais justa. A concorrência, sim, é muito menor. A gente tá falando de concorrências nas mais concorridas italianas, que são as melhores, que estão no ranking das melhores faculdades do mundo, não chegam a 10 candidatos à vaga. Nossa. Então, assim, é uma coisa absurda, sabe? Você pensar que lá no Brasil, no ano que eu prestei vestibular, eram mais de 200 pessoas por vaga. 20 vezes, né? E daí, tipo, o ano que eu prestei Firenze, foram 3 candidatos à vaga. Tipo assim. Nossa. Melhor que 3 eu sou, entendeu? Já pensou? Então, tem todas essas questões que daí você tem que se preparar para a prova. Você tem que preparar a documentação. Aí você não acha informação. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. A Itália é muito burocrática. A Itália, eu não falo que ela é difícil, ela é burocrática. Então, você tem uma pessoa para te ajudar. Se eu tivesse uma Giovana quando eu tava prestando, ia ser muito mais fácil, porque eu ia ter conseguido me dedicar aos estudos da forma que eu precisava. Para essa parte da documentação, alguém só me falar o mínimo do que eu tenho que fazer. Ao invés de eu ter que pesquisar o que é, como faz, aonde faz, quando faz, porque tem várias datas de documentações que você faz antes de ser aprovado e depois, quando você chega aqui na Itália, tipo assim, eu não sabia o que era permesso de soggiorno. Foi o consulado que me falou assim, viu, quando você chegar na Itália, você tem 8 dias para fazer o permesso de soggiorno. Quê? O que é permesso de soggiorno? Tipo assim. Vai descobrindo, né? Tipo, daí você tem que chegar aqui e descobrir esse mundo da questura, que é outra coisa que a gente morre de medo, porque... Os policiais olhando atravessado de você, você fala alguma coisa errada, eles te mandam embora, entendeu? É justamente o valor da informação, né? Quanto vale a informação, Exato. né? Quanto vale... informação organizada, né? Quanto vale a dica? Quanto vale o compilado de tudo que tu precisa? Eu falo que conhecimento não tem valor, gente, porque realmente, assim, é uma coisa muito preciosa, porque se todo mundo realmente tivesse acesso a todas essas informações, quantos sonhos não estariam realizando agora, entendeu? Porque eu sei quanto... Eu sei isso porque eu vivi isso, eu tinha esse sentimento, tipo assim, pô, passar em medicina é muito difícil, cara. Quantas vezes eu não chorava porque, tipo assim, eu não passei no vestibular que eu queria, sabe? Então, assim, é muito doloroso esse processo. É um processo que a gente se frustra muito, sabe? E quando eu descobri essa oportunidade, eu vi como era o caminho estudar aqui, tudo bem, tem a parte burocrática, tem a parte chata, tudo vai ter um lado negativo, nada é mil maravilhas, realmente. Se você quer ser médico, cuidar da vida de uma pessoa, que nem você falou, eu desmaiar aqui na sua frente, você cuida de mim, eu não morro? Sim, você não morre, mas assim, é uma responsabilidade, então realmente é um caminho que a gente
tem que ser maduro e ter toda essa responsabilidade, porque querendo ou não, gente, uma coisa errada que a gente faz, uma pessoa morre na nossa mão. E assim, a gente tá colocando a vida de outra pessoa na nossa responsabilidade. Então, realmente, é uma carga muito pesante antes da faculdade e durante a faculdade, porque a gente tem essa responsabilidade, a gente sabe disso, a gente sabe que se um dia a gente estiver dando um plantão e acontecer alguma cagada, realmente foi a gente, não foi a outra pessoa. Porque a gente que detém aquele conhecimento. Então, assim, é um processo que a gente sempre tá meio jururu, eu falo, sabe? Porque a gente tem noção disso. E isso já começa lá no vestibular, porque o vestibular é muito difícil de passar. Eu lembro, é até muito engraçado, quando a gente tava aqui na Itália, a gente tava na casa de uma amiga da minha mãe, que ela namora um italiano. E eu tava nesse processo ainda de fazer o vestibular e tal, foi antes da pandemia. Aí minha mãe comentou com ele assim, tipo, viu, fulano, que era italiano, a Giovana vai fazer o vestibular de medicina. Vestibular de medicina? Duvido que vai passar. Porque até pra eles é difícil. Até pra eles, até porque eles são negativos, né? Por um lado... Eles pensam sempre no pior, né? É verdade. Tipo assim, falou sobre frustrações e tal. Qual foi o maior perrengue que tu passou aqui na Itália? As provas orais, gente. Fora a questura, as provas orais. Porque é uma coisa, assim, que eu só fazia, tipo, na aula de inglês, assim, uma conversação e tal, do idioma. Mas fazer uma prova oral no idioma que eu tinha acabado de aprender e eu aprendi sozinha, foi o perrengue. Perrengue chique. O perrengue na Europa, né? O perrengue na Europa é outro nível, né? Então, tipo assim, aquela coisa de você ter a segurança de fazer uma prova que já é complexa, já tem as suas dificuldades em outro idioma, que é o idioma que você não domina. Teve uma vez... É que eu sou muito cara de pau. Eu tenho isso de vantagem do meu lado. Que eu chego, às vezes, na prova, às vezes é uma prova que eu tô muito nervosa. Eu falo, querida, dá a mão aqui, professor. Viu? Eu falo italiano, mas eu não nasci na Itália. Então, assim, eu vou errar alguma coisa gramaticalmente. Às vezes eu vou me enrolar, porque daí eu me estresso, o italiano... desaparece. A última coisa que eu acho no meu cérebro naquela hora é o italiano. Então, assim, calma, eu sei a matéria, mas eu não falo italiano desde quando eu nasci, tá bom? Tá bom. Eu lembro que até a primeira prova oral que eu fiz foi de biologia e era no online. E a professora, uma querida, tadinha, ela virou pra mim e falou assim, você quer fazer a prova em inglês? Eu falei, não, eu me propus a fazer a faculdade em italiano, eu vou fazer em italiano, mesmo que eu não passe. Porque aqui a gente tem essa coisa, né, que a gente pode fazer a prova trilhões de vezes até a gente passar. Não tem DP, não tem DP aqui. Então, assim, às vezes travam algumas provas de matérias mais avançadas, mas não é que você repete de ano, você só fica com a pendência da prova. Então, a gente... Até fazer. Exato, até você passar na prova. E aqui, às vezes, também tem muita coisa de você não aceitar aquela nota. Então, o professor te deu um 24 de 30, você fala, não, eu sei que eu consigo tirar mais. Aí você não aceita e vai na outra data fazer de novo a prova. Faz uma outra prova, no caso. E ele leva de boa. Leva, eles estão acostumados. Tem gente que quer sempre tirar um 30 elode na... Então... Um pouco de ego também, às vezes, né? Porque, na verdade, pode dar uma pontuaçãozinha a mais na hora da especialização ali, se você se laurear com o máximo lá de nota. E a especialização da medicina, você vai fazer aqui na Itália também? Tá em pauta ainda. É? Eu tenho muita vontade de ou fazer aqui ou fazer na Suíça. Também já descobri várias coisas pesquisando sobre, porque como eu quero fazer cirurgia plástica, eu quero continuar assim em Firenze atuando, porque eu tenho lá o meu mentor de cirurgia plástica, o Jacopo Patarina, que é um querido que me acolheu e é casado com uma brasileira. Então ele valoriza muito a nossa cultura também, o que é legal. E eu queria também ver de cogitar a Suíça, mas daí a gente, né, que é brasileiro, a gente tem aquele jeitinho, né? E eu fiquei sabendo de algumas faculdades que a gente consegue já ter como atuar tanto na Itália quanto na Suíça, se a gente estudar aqui na região de Como, ou se a gente estudar na região de Lugano, a gente tem essa possibilidade de poder atuar tanto na Itália quanto na Suíça. Que são províncias que têm essa facilidade por conta da distância. Fazendo estética, né? Cirurgia plástica. O Brasil ele é referência mundial em cirurgia plástica. Ou eu tô errado? Sim. Tô errado? Não, é o Brasil. É o Brasil. Sim. Por que escolher a Itália e não o Brasil?
porque foi o país que me acolheu quando eu precisava passar no vestibular, porque nem o meu próprio... Por isso que eu falo que eu sou muito mais... Que a gente tava brincando no intervalo aqui, que eu sou muito mais italiana do que brasileira. Porque, realmente, apesar de eu ter a descendência italiana, o país que me acolheu quando eu precisava, quando era a hora do vamos ver, foi a Itália. Querendo ou não, é triste até falar que eu sou uma pessoa que eu cresci no Brasil, mas eu não tive a oportunidade de finalizar os meus estudos lá. Porque, realmente, não é para todo mundo você pagar um vestibular para você se preparar, ou você ter que fazer sua família se endividar para você conseguir se formar. Eu não achava justo isso. Para mim, a minha mãe, o dever dela acabou quando eu acabei o colegial. Então, tipo assim, não era mais o dever dela. A partir do momento da faculdade, é dever meu. Então, era uma coisa que me decepcionava muito, sabe? Essa coisa de ter que pedir dinheiro, depender da outra pessoa, eu não acho legal. Então, eu falo assim que realmente foi o país que me acolheu, sabe? Então, por isso que hoje, tipo assim, não fala mal da Itália, não fala mal da Itália. Senão, tipo assim, realmente... porque se fosse o Brasil, eu não tava na faculdade, cara. Eu tô indo, que nem a gente falou na abertura, eu tô indo pro 5º ano de medicina, cara. Eu tô quase acabando, faltam 2 anos pra eu ser médica. Mas não por causa do Brasil. Infelizmente, foi por causa da Itália. Legal. Então, assim, eu sou muito grata. Então, quando eu vejo alguém falando mal, principalmente de Firenze, não fala mal de Firenze. Depois eu não acolho vocês na minha casa. Não fala mal de Firenze, porque foi a cidade que me acolheu. E graças a ela que eu tô podendo falar hoje que eu sou doutoressa Giovana. Legal. Lembrando o pessoal de casa que tem esse sonho, essa vontade de estudar, que quer contratar os serviços da Giovana, vai ficar na descrição do vídeo o site, né, Samuca? Vamos colocar o site e também a rede social dela. Não precisa ser rico para estudar na Itália, só precisa ter o conhecimento. Legal. E esses anos de Itália, o que tu mais gosta aqui na Itália? Firenze. Acho que eu já deixei muito na cara. Eu gosto muito da cultura italiana, eu valorizo muito, como que eu tava falando anteriormente, que é um país que me acolheu de uma forma ou de outra. Eu valorizo muito a cultura, eu gosto muito da culinária. Era uma coisa que já era introduzido na minha casa, era uma coisa que a gente já tinha muito dessa cultura italiana. Então, aquela coisa, né, de domingo, almoço em família, fazer alguma coisa para todo mundo cozinhar junto e tal. Eu amo arte, então eu amo essa possibilidade, essa facilidade que a gente tem e a acessibilidade que a gente tem de ir num museu. Normalmente aqui quem é under 30 ou alguma coisa do gênero, é aquele Giovanni que você pode entrar nos museus ou não pagando nada, ou pagando reduzido. Então, tem uma facilidade gigantesca para você conhecer coisas incríveis. Então, tipo assim, eu lembro, que eu acho até engraçado falar, gente, quanto que você paga, se você não é do Rio de Janeiro, quanto que você paga numa passagem para você ir pro Rio de Janeiro? Pode ser de ônibus. Vocês sabem aí quanto era da cidade de vocês? Deve ser. Putz, lá do sul de Santa Catarina. 500, né? Até mais. Até mais. O estado do lado. É verdade. Aqui, eu paguei uma vez pra mim conhecer a Espanha, 14 euros o voo ida e volta. Nossa. Então, assim... Isso ninguém tira de mim, sabe? Não é só a vaga de medicina, são tantas outras coisas. Apesar de eu ter minha família que sempre vem pra cá, ter meu namorado e tudo mais, eu moro sozinha, eu posso sair na rua a hora que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser na rua, eu posso ir vestida do jeito que eu quiser, eu posso conhecer vários países. Ontem eu tava no show sozinha e voltei sozinha até eu encontrar ele que tava me buscando e não tive perigo. Então, são várias coisas que agregam muito mais valor à experiência em si. Eu poder ir pra Espanha por 14 euros. Então, assim, é muita coisa. Não é só isso. O passar na medicina é só o começo, entendeu? Então, pra mim, é realmente, assim... Sem palavras, sabe? Porque eu realmente só tenho gratidão. Porque pra mim é só coisas boas, só coisas boas. Eu de sólido, já joguei ele tá muito italiano. Na verdade, ele queria provar pra vocês que ele fala italiano. Certo. Eu sempre pergunto pras pessoas o que elas não gostam da Itália. Certo. O que tu não gosta da Itália? Talvez a burocracia. Fechou, então. Parou por ali. Porque essa é a campeã, né? Burocracia, né? Porque eu acho que é legal, sim, essa coisa que eles têm ainda de... guardar tudo em papel, porque eu acho que realmente é a forma mais segura de ser guardada, porque no eletrônico pifou o computador e perdeu tudo. Mas também é uma coisa que atrasa muito a nossa vida. Principalmente a gente, né, que
vem do Brasil e realmente precisa mais de documentação do que um italiano que viveu aqui a vida inteira e nasceu aqui, que ele só vai tirar o passaporte na questura e depois nunca mais ele vai ver a questura na frente, a não ser que ele tenha problemas. É verdade. Verdade. A gente que precisa passar por todas essas etapas de visto, permesso e depois a cidadania, se for o caso e tudo mais, cara, é um enrosco. É um enrosco, porque realmente aqui é tudo no papel. Tudo no papel. Às vezes até tem um formulário no site, mas você tem que imprimir, preencher e levar lá na hora. Eles enviam coisas pra Roma que depois tem que voltar. Exato. E se não chega, às vezes chega, tá ali, eles não Fora sabem. os prazos das questuras. Gente, teve uma vez, eu nunca vou me esquecer, o primeiro permesso da minha vida que eu fiz chegou vencido. Já vi isso, cara. Gente, é bizarro. Fazia tipo 2 meses já que tava vencido. Ou seja, já tava 2 meses na gaveta deles, eles não Em tinham me algum chamado. lugar. E falando de papel, é verdade, cara. Eu vou no banco ali de vez em quando e, tipo assim, eu vou lá, por exemplo, vou pagar um F24 meu, né? Que é uma taxa do INPS ou INAIL que eu vou pagar. Cara, eu vou pagar, entendeu? Só dá o carimbo em cima da minha folha, tira um xerox pra ti e tá tudo certo. Não. Eles tiram uma cópia pra eles tiram uma cópia do saque, do meu comprovante de prelevo, como é que fala? Saque, De né? saque de dinheiro. Eles te dão uma folha pra tu assinar, uma fica comigo, uma fica pra eles. Se é INPS e INAIL, é 2 folhas, uma pra eles e uma pra mim, entendeu? Cara, eu saio de lá com um calhamaço de folha que não serve pra nada, fico cara. Aí tu nervoso. chega em casa, faz o quê? Deixa na gaveta lá e fica lá. Aí uso Joga de rascunho e tal, é complicado. Olha só, Não tem o que fazer. olha, o que é a Giovana de hoje? A Giovana que tá no 5º ano de medicina, estudando em Firenze, praticamente realizando um sonho. Diria pra Giovana lá do Brasil, aquela que não passou em vários vestibulares. Faz tudo de novo. Porque eu não mudaria nada. Nada. Porque se eu tivesse passado, por exemplo, no vestibular lá no Brasil, eu não ia estar vivendo essa experiência, que eu acho que não tem preço. De você tirar tudo, tira a faculdade, deixa sem a medicina. Não tem preço essa experiência. E vocês sabem disso, vocês moram aqui, vocês também vivenciam isso. Então, a parte da qualidade de vida, que a gente vai no supermercado, a gente compra a melhor coisa que tem pra comer por um preço, sabe, que não significa nada. Pífio. Exato, você viaja. Você... Poxa, palavra difícil que ele achou. Ele veio preparado, chique. Então, tipo assim, não mudaria nada, não mudaria nada. Eu acho que assim, talvez, Giovana, pô, você é descendente de italiano, aprende italiano antes, sabe? Mas fora isso, assim... É tipo assim, beleza, você veio pra cá pra estudar, é uma outra realidade, é uma realidade diferente de 98% das pessoas que estão aqui na Itália. Né? Mas muitas pessoas que estão aqui nem sabem que às vezes elas estão trabalhando, mas elas podem se matricular numa faculdade e fazer um Verdade, curso, Eu ia cara. perguntar, eu ia perguntar exatamente isso. A pessoa que tá no Brasil, que já tem lá 35 anos, Eu tenho vários clientes de 35 mais. tu vê, pode fazer. Eu que vivo aqui na Itália já há Pode 17 fazer. anos. Tem a empresa, se a minha empresa começar a caminhar, sei lá, por faculdades online também. dá pra fazer aqui na Itália também, Tá. validar tudo. Eu tenho cidadania, tenho 2º grau brasileiro, faço as cartas que precisa com você, vou lá, faço minha faculdade que eu quiser. E pode ser uma oportunidade para muitas pessoas, para também mudar de profissão, subir de cargo. Bora estudar, Marcão? Cara, Já cansou, já. Deixa eu- Ele pensou... não. Obrigada. deixa eu terminar meu apartamento, que aquilo ali tá me tirando o cabelo da cabeça, cara. Eu não consigo pensar em outra coisa senão terminar a reforma do meu apartamento. Mas isso é conversa pra um... Mas é bacana essa ideia de você poder Claro, fazer isso Com pode dar certeza. oportunidade sabe? também para Com quem já tá certeza. aqui. Porque muita gente acha que realmente você veio pra cá. Tipo assim, Tudo bem, você pode morar, você pode trabalhar, mas estudar... eu esquece. tenho uma grande facilidade em resolver problema, tipo assim, gambiarra. Gambiarra é comigo. Faz um negócio, Gambiarra não, adaptações. adaptação Ele temporânea, valorizou o seu trabalho. que vai ficar ali a tempo É marketing. indeterminado, né? Eu gostaria de um dia fazer engenharia, qualquer uma. Certo. É muito difícil aqui na Itália, engenharia? O curso em si, os primeiros anos, é bem chatinho, porque tem muito cálculo, e realmente são aqueles cálculos com função, que o professor escreve na Modéstia à lousa parte, eu era inteira. bom em cálculo na escola. Ah, então você não tem desculpa, cara. O Eu que era você tá bom, falando? Mas não, tem um processo seletivo, sim. Tem um vestibular. Mas a concorrência, como você viu, 3 pra 1? medicina, que é a mais concorrida, na minha faculdade era 3-1. Então, tipo, engenharia e tal, às vezes quem se inscreveu vai passar realmente, dependendo da faculdade onde você vai se inscrever. Pública,
pública, sempre pública. Online também ou não? Tem, se eu não me engano, também deve ter online, né, engenharia. Engenheiro italiano. Tá senhor tipo engenheiro. Pode já cobrar 10 vezes mais. Engenheiro é basejo. Tu pega... É chique, Tu pega os trampos e eu faço, que eu sou orelha seca teu. Entendeu? Eu sou teu orelha seca. Sabia que o moço que vai fazer manutenção lá em casa, que ele é romeno, ele é formado em engenharia aqui na Itália? Tá, porra. Tá vendo? Tem oportunidade, cara. Basta ir buscar informação, achar a informação certa, né? Porque... Cara, essa coisa vai plantar uma pulga atrás da orelha. Tá vendo? Achei ótimo. Eu incentivo todo mundo. Legal. Porque, tipo assim, eu realmente tenho vários clientes que já têm profissão no Brasil ou em outro lugar, que tem filhos e tudo mais, e eles falam, mas eu quero morar na Itália, ou eu já moro, sei lá. Mas eu queria ter a minha profissão na Itália, ou ela valida, ou ela vai realmente estudar outra coisa. Eu tenho pessoas que são dentistas, por exemplo, e querem vir para cá para poder atuar como dentista, ou tem também de engenharia, que a turma quer ser engenheiro aqui, tenho amigas arquitetas que querem vir para cá. Então, assim, tem muita coisa. Ou tem gente que ainda não tem a profissão, mas sonha em ter, sempre sonhou, e fala assim, por que não agora, sabe? Então, tipo, eu não tenho só pessoas de 20, 18, 25 anos. Eu também tenho aquelas 35, 40, 45, tem sim. Cara, por que a gente com 30 aí, eu tô com quase 36, né? Por que a gente se sente velho em relação ao estudo? Ao estudo, né? Você já viu o país que você mora, querido? Que as pessoas estão saindo da casa dos pais com a sua idade. Aqui, ou até mais, né? Aqui, ou né? Até mais, Ou até mais. É verdade. Eu sou um gurizão, cara. É verdade, Você verdade. tá na flor de idade, querido. Tá em Você gamba. só tá começando. É verdade, cara. Então, aqui na Itália, já não tem mais esse preconceito, porque realmente, aqui a gente já sabe que aqui a expectativa de vida já é maior do que a gente tá acostumado. Então, as pessoas realmente aqui têm uma vida um pouco mais retardada, assim, entendeu? Tipo, longeva. Porque realmente elas começam, elas aprendem... Eu não aguentei. Tu viu minha olhada agora? Você usa uma palavra bonita, eu uso outra, né? Tentou usar Eu dei uma olhada assim que porra, longeva. Então, assim, realmente, aqui as coisas, eu falo muito que é muito aquela música, trabalhar pra viver ou viver pra trabalhar. O italiano tem muito essa filosofia de que ele preza a qualidade de vida. Capaz. É verdade, né? Os italianos são assim, né? Claro, Então, claro. assim, por isso que é a questão da prova na faculdade que eu posso fazer quando eu quiser, porque eu Que sou massa. adolescente. Não sou mais, mas tudo bem. Porque eu tenho que aproveitar a minha vida. Então, se esse verão eu não quero fazer prova e eu quero passear, eu vou passear e eu vou fazer a prova depois. Tu vê, cara. Eu moro ainda com os meus pais, por que eu vou pagar aluguel se eu posso morar ainda com os meus pais se eles não estão me chutando fora de casa ainda, entendeu? Então aqui realmente é essa coisa slow. Eles já tiveram essa fase que a gente teve no Brasil, que é essa coisa mais americanizada, de tempo é dinheiro, e a gente precisa fazer tudo muito acelerado, porque a gente precisa ganhar muito, a gente precisa fazer muito pra depois na velha idade a gente poder curtir. Só que o italiano percebeu o quê? Quando eu for velho, eu não vou conseguir curtir nada, porque eu não vou estar conseguindo nem andar. Então, por que eu vou aproveitar lá na frente, que eu nem sei se vai chegar lá na frente, se eu posso aproveitar hoje? Então, aqui é tudo no seu tempo. Aquela coisa de realmente todo mundo no ferragosto viaja, porque todo mundo se dá esse gosto. Gente, a coisa... Olha, falar pra você, o Jacopo, que eu falei, que é o meu mentor de cirurgia plástica, ele é um cirurgião plástico, um dos mais conhecidos da nossa região. Ele vai trabalhar de bicicleta. Que massa. Porque pra ele, o que vale é a qualidade de vida. Porque ele pode se dar o luxo de ser cirurgião plástico e ir trabalhar. Porque aqui, cirurgião plástico é só mais uma profissão. Você não é uma estrela, meu amor. Puta, falou uma coisa que, tipo, cara, tem você total, não é isso mesmo, Você cara. não é uma estrela só por causa da profissão que você faz. Você é só mais um que tá colaborando na sociedade. Porque se a gente não tem o pedreiro, a gente não vai ter casa. Porque se a gente não tem engenheiro, o pedreiro não vai ter quem fez o desenho pra ele construir. Se a gente não tem o médico, você vai morrer quando você tá doente. Mas se a gente não tem o farmacêutico que faz o remédio, não adianta a gente ter médico. Então aqui toda profissão tem o seu valor. Então assim, não importa a idade, não importa a profissão. O que importa é a qualidade de vida. E pra mim, quando eu saquei isso, falei, o resto é consequência, gente. Essa prova vai ficar pro mês que vem.
Não, mentira. Eu fiz, mas eu posso falar que eu me dei o luxo, sim, no primeiro ano que eu fazia medicina, aqui na Itália, no segundo ano, né? Quando eu tava morando sozinha. Quando os meus pais vieram, eles vieram na sessão de prova. Falei, não vou fazer nenhuma prova, eu vou viver esse momento com os meus pais. Eu nunca morei sozinha, é a primeira vez que eles vieram, eu vou me dar o luxo de curtir com os meus pais. É aproveitar o tempo que eles estão aqui comigo. Legal. Então, tipo assim, é isso, entendeu? Que massa. Show de bola. É isso. Giovana, o que... Até me perdi agora nessa aí da... Ele ficou muito impactado. Ah, não, eu fiquei impactado porque é justamente isso. O Brasil tem essa glamorização da profissão, e posso cara. falar? Só vou dar um exemplo. Depois vocês comentam aí o que vocês acham. O que adianta eu ser cirurgia plástica, morar em São Paulo, na minha linda, belíssima cobertura, que eu pago mais de 20 mil reais por mês, ganhar mais dos meus 200 mil reais por mês fazendo um monte de cirurgia, porque realmente a gente ganha porque a gente trabalha muito, médico trabalha muito, quem acha que vai ser médico, vai trabalhar pouco, é mentira, você tá se iludindo. Mas, aí eu tiro meu Porsche da garagem. Detalhe, ele nem corre tanto que ele precisava correr, porque eu tive que blindar. Ele ficou pesado. Então, eu saí com o meu Porsche, da minha super garagem, do meu super condomínio, da minha super cobertura que eu moro. Só que daí eu paro no farol e eu sou roubada. Só que daí eu vou levar meu filho na escola e o farol fecha, eu tenho medo de parar no farol fechado. Não pode atender o telefone na rua. Eu não posso atender. Eu tenho a corrente, eu tenho que tirar a corrente, porque senão vão me roubar. Eu compro as coisas no shopping? Compro, eu vou lá no mais caro que tiver em São Paulo, Cidade Jardim, compro tudo. Fica no meu guarda-roupa, eu uso quando eu venho pra Europa. Vale a pena? Vale a pena? Só pra quando as pessoas te olharem na rua no Brasil, falar que você é uma mega cirurgia plástica. Pra quê? Pra mim não vale a pena, cara. Total sentido. Eu não quero criar os meus filhos nessa cidade. Eu não quero criar meus filhos desse jeito. Muito melhor tomar um café com o velhinho, tomando um cappuccino na rua, assim, andando de bicicleta. Vocês já foram pra Forte de Marme, que é a praia? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Gente, eu falei que eu quero criar meus filhos daquele jeito. Que eles... É bem aquela coisa daquele filme de Rimini, que as crianças se encontram no verão. Todo verão elas se encontram, porque elas moram em vários lugares diferentes. E daí no verão, a cidade é tão segura que você deixa os seus filhos naquela cidade. E você fala, olha, na hora da janta vocês voltam pro hotel, tá bom? Tá bom. Aí as crianças vão tudo brincar de bicicleta com os amigos. Numa mega cidade. Super limpa, super maravilhosa, onde tem a praia. E daí, a hora que dá hora, eles voltam. Já... É isso que eu quero. Eu não quero que meu filho não possa nem andar na rua. Que o passeio dele é ir no shopping, porque é um pouco mais seguro o shopping. Mas também, se você comprar alguma coisa no shopping, você tem que sair com a sacola branca. Não vale a pena, gente. Você falou uma coisa sobre o estrelismo da profissão no Brasil, diferente aqui na Itália. Mas você percebe como é uma... É de fachada? Porque, na verdade, lá, a gente... Ai, tudo bem, eu tenho na conta. Mas é pra compensar a falta do resto, né? Não vale a pena, gente. E esse negócio de trabalhar de bicicleta é muito massa, cara. Tipo, em Verona, cara. É maravilhoso em Verona, cara, os advogados, os engenheiros. Vão de ônibus, vão trabalhar de com a trem, maletinha. Eu Ou então acho lindo, de bicicleta, gente. cara, aquelas bicicletas estilo mais anos 50. É uma barra circular. Bicicletinha ali, ó, com a passinha aqui, ó, tira E não é que a bicicleta é cara, a bicicleta é de 30 euros, né? Sim, A bicicleta é comum cara. mesmo, porque... Mas quase que a bicicleta é mais cara que o carro aqui, por causa que aqui é mais valorizada. Legal, Giovana. O que tu deixaria de conselho, então, para as pessoas que estão no Brasil, que querem sair praticamente dessa bolha de ostentação, ou então queiram mudar de vida? Ou queiram vir morar aqui na Itália? Eu falaria que não basta querer, tem que colocar o plano em ação, né? Porque, as ferramentas estão aqui. A gente vocês abrem esse espaço para dar informação de tantas outras coisas que vocês falam aqui, por exemplo, de investimento aqui na Itália, que é uma coisa que realmente as pessoas desconhecem, sobre tantas outras profissões das pessoas que vêm aqui. Então, eu acho que, assim, tá aí. Só não vem quem não quer. Claro, é lindo falar, ai, acho lindo, realmente. Lindo, Giovana, que você estuda na Itália. Nossa, queria tanto. Tá esperando o quê, minha filha? Toma uma decisão. Sabe? Porque, assim, realmente, é um processo chatinho por causa da burocracia? Claro que é, não vou mentir, gente. Mas é uma vez que você faz. Verdade. Não vale o estresse? Apenas uma vez. Uma vez. Que massa.
Porque vocês tiraram a cidadania, por exemplo. Foi um estresse uma vez. E depois? E agora todas as e tudo futuras que você gerações... colhe agora. as futuras gerações vão agradecer e falar no teu nome, graças ao meu nono, que fez isso, que garantiu, né? Beleza, show de bola. Mais algum recado, meu amigo Ed? Quero lembrar você para toda e qualquer documentação pós-imigração, uma vez que você já vive aqui, você pode chamar a Larissa Nhoato para ela desenrolar para você. Qualquer coisa chatinha, preenchimento de kit de permesso de sojourno, declaração de renda, ISE, não sabe se tem direito a um bônus ou não, vai sair um bônus, sei lá, ouviu falar, fala com a Larissa que ela tá sabendo de tudo. Então, precisou de ajuda, chama a Larissa que a Larissa resolve. Chama a Larissa que a Larissa resolve. E também a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil de boinha, entra com requerimento, espera mais ou menos aí 2 anos, já sai com o passaporte rosso na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Mais alguma coisa, minha amiga Giovanna? Só não vem quem não quer. Só não vem quem não quer. É isso. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu agradeço. Demorou uns 2 anos aí, mas eu... A gente aprendeu mais também a conduzir melhor. É assim, ó. É que eu tava esperando esse espaço. É que assim, ó, quando a gente começou com o que a gente tinha, entendeu? Mas deu certo, gente. Eu também comecei com nada. Depois que eu fui lá comprar o meu DJI lá pra colocar o microfoninho bonitinho, a telinha atrás do celular pra espelhar. Hoje, assim, as pessoas, elas comparam o presente com... Esse é o problema da comparação, entendeu? Muitas vezes as pessoas comparam a vida da Giovanna, que hoje ela tá fazendo o 5º ano de medicina, mas não enxergam o que ela passou, o que ela percorreu pra chegar até aqui. Muita gente acha que estudar aqui na Europa é pra gente rica. Não, gente, pelo amor de Deus. Estudar na Itália é pra pessoa inteligente, que sabe os caminhos. Porque aqui é mais barato que no Brasil, porque a gente fez os cálculos lá em casa, e se eu tivesse passado na USP, só que eu teria que morar num bairro bom em São Paulo pra não ser roubada, aquilo que a gente tava falando, porque eu ia morar sozinha, o aluguel, o transporte, porque daí talvez eu não poderia depender de um transporte público, ia ter que ter o meu próprio carro. Então, meu próprio carro, gasto com o carro, porque tem 1 trilhão de gastos que envolvem, né? Ter um carro, você morar num apartamento aluguel, e daí depois você ter a parte do supermercado lá no Brasil, que é caríssimo também. Colocando isso no papel, dá mais do que eu gasto hoje. Muito então, mais, assim, muito compensa mais. Gente, estudar na Itália. Estudando na USP, você tá entendendo? Só não vem quem não quer, como você falou. Show de bola. Só não vem quem não quer. Obrigado mais uma vez pela eu que agradeço, disponibilidade, gente. Pelo bom bate-papo, parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio, eu tenho certeza e é o nosso objetivo, que ele vai estar impactando e inspirando a vida de outras pessoas. Eu volto. Tomara que outras pessoas tenham essa coragem e deem o primeiro passo para começar a estudar aqui na Itália, entendeu? Trazer mais brasileiros. A adaptação é bem melhor do que a gente pensa. A gente tem medo porque a gente gosta do nosso conforto, da nossa casa, que a gente já conhece o travesseiro. E daí a gente vem pra cá com esse medo da adaptação. Mas depois... Quem não quer ir pra Espanha por 14 euros? Vale a pena. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tamo juntos.